Deus quer abençoar o seu povo. E quando nós falamos que Deus, quando a palavra de Deus diz que Ele quer nos abençoar, Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Em todas as áreas. A bênção de Deus, ela não é algo que parte do homem. A bênção de Deus é algo que parte do próprio Deus. É por isso que no capítulo 6, versículo 22 e 23, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse ainda a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, fala com Arão, o sacerdote, e seus filhos que também são sacerdotes, assim abençoareis os israelitas, ou os filhos de Israel, assim abençoareis. O que o Senhor estava falando, pastor Renan, com Arão, Moisés e os filhos de Arão? Ele estava dizendo que a bênção não seria liberada de forma arbitrária, não partiria do homem, não seria segundo a vontade humana, mas seria algo que partiria de uma vontade divina. Então, todos aqueles que recebem uma palavra da parte de Deus sobre ser e como ser abençoado, precisa entender que quem liberou a palavra não foi o homem foi um instrumento de Deus, mas a palavra partiu lá na eternidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode lançar tropeços, ninguém pode lançar derrotas na vida daquele que Deus lá do céu estendeu as mãos e disse: eu decidi e resolvi te abençoar. Nós somos abençoados por Deus. E é por isso que a primeira expressão, a primeira palavra, a primeira ordem que Deus deu foi essa: diz aos israelitas: o Senhor te abençoe. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: o Senhor vai te abençoar. Com mais autoridade, diga: Deus já está te abençoando. Quem aqui é daquela época, não sei se isso acontece ainda, mas eu já ensino minha filha, apóstolo, que você, ao chegar em casa, falava o quê com seu pai e com sua mãe? Isso aqui é para filho raiz, né? Esses filhinhos Nutella de hoje. Bênção, bênção. E na casa da avó? Na casa do tio? Porque a gente cresceu acreditando que a bênção na paternidade, a bênção dos pais, traz um efeito no mundo espiritual muito forte, muito grande. Como traz? Nós falávamos: bênção, pai, e o nosso pai respondia: Deus te abençoe, meu filho. O primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia, pastora Cirlei, foi Efésios capítulo 6, versículo 1. Não foi nem o Salmo 23. Meu pai me ensinou Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí meu pai falava comigo assim: você quer viver muito tempo, meu filho? Quero. Então seja obediente e aprenda a receber a bênção dos seus pais. Então, se nós, ao olharmos para o nosso pai biológico, o nosso pai terreno, e mesmo com todos os defeitos, e já foi falado aqui que um desses pais, alcoólatra, agredia, mas ela cumpriu um princípio de um coração de uma discípula de Jesus, porque ela entende que independente da postura do pai da terra, quem vai liberar a bênção sobre nós é aquele que vai usar o canal humano, mas a bênção, ela é divina. Então levante as suas mãos para o céu e receba nessa noite, porque se até hoje você caminhou sendo abençoado com uma bênção que o teu pai liberou sobre a tua vida no mundo espiritual, se prepare, porque o sobrenatural de Deus vai descer, porque Deus vai capacitar a igreja para conquistar. Receba de Deus a bênção que vem dele. Diga com mais autoridade para quem está do seu lado: Deus vai te abençoar esse ano. A palavra bênção ou abençoar, ela tem vários significados. Vários significados. E cada significado depende do contexto que ela foi inserida.
E como nós estamos num livro que está falando sobre peregrinação e um destino de conquista, a palavra abençoar aqui tem um significado de poder ou capacidade para conquistar. E uma das coisas que a gente precisa entender nesse ano de 2021 é que quando eu paro de conquistar, é porque eu já fui conquistado. Algo entrou que eu não entendi, não tive o discernimento e que me tirou do foco da conquista. E muita gente está deixando e abrindo mão de conquistar coisas, porque está olhando para os ventos, os vendavais e as tempestades, e já não estão acreditando mais que a bênção de Deus é sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, se Deus nos dá capacidade para conquistar, isso significa que nós vamos conquistar. O capítulo 26, versículo de número 12, Isaac estava numa terra, eu recebi essa palavra do pastor Renan. E naquela localidade os filisteus, mesmo estando no território deles, não prosperavam, não conquistavam. Só que a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou seja, 100 vezes mais. E no final do texto diz: porque o Senhor o abençoava. O segredo está na bênção de Deus sobre a nossa vida. Tudo que você colocar as mãos, Deus tem um poder para prosperar, te fazer conquistar, te fazer vencer, te fazer romper, fazer multiplicar. Porque eu não prego um Deus de derrota, de miséria, de fracasso e de frustração. Eu prego um Deus que é poderoso, que coloca a mão dele sobre a minha vida e me faz conquistar o impossível pela fé. Onde estão aqui aqueles que vão conquistar no ano de 2021? Porque a bênção de Deus é sobre ti. Bata no teu peito e diga: eu vou conquistar, porque Deus me abençoou. Quem aqui conhece um judeu que não seja próspero? Porque o judeu, cada letra, cada palavra da Sagrada Escritura